Eu sou uma empreendedora cívica e fundei um instituto, o Igarapé. Por causa do meu trabalho, eu viajo para muitos lugares no mundo todo. Mas é em meio à natureza onde eu me sinto mais à vontade. E é do meio do mato que eu vou conversar com 10 mulheres incríveis, engajadas, que participam ativamente da criação de soluções para os grandes problemas da sociedade. Elas vão falar sobre educação, representatividade, meio ambiente, empreendedorismo, ciência, liberdade. E também sobre como é trabalhar para fortalecer a democracia sendo mulher, em um país ainda muito machista como o nosso. Tudo isso para te mostrar que você também pode mudar o mundo. Só a educação salva. Quanto a isso, vale a velha máxima que diz que a educação transforma pessoas que transformam o mundo. E a Priscila Cruz vive para criar condições para que essa transformação aconteça. Ela combina um compromisso inabalável com a educação, com uma enorme capacidade de articulação. Trabalha nessa causa há muitos anos. E o que mais me impressiona é que não tem dificuldade que coloque ela para baixo, que faça ela desistir, porque ela tem muita certeza e compromisso com a missão que tem. Bom, hoje, aqui no Você Pode Mudar o Mundo, eu tenho o enorme prazer de conversar com uma mulher que eu admiro demais, que eu também tenho o privilégio de conviver um pouquinho mais de perto, uma amiga, uma inspiração, uma guerreira, que vem aí lutando pelas causas mais justas desse país. Então, Priscila Cruz, muito obrigada por estar aqui com a gente no Você Pode Mudar o Mundo. Eu que agradeço, Ilona. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente ter essa conversa. Eu queria começar pelo começo, porque tem uma vida pré-educação da Priscila que pouca gente conhece, né? Você deixou para trás uma carreira numa empresa de consultoria estratégica super bem sucedida, podia estar aí enfim, em outras partes do mundo, não sei. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória pessoal e profissional antes aí de chegar nesse espaço que hoje você tá de engajamento cívico. Vou começar dizendo uma coisa assim, que acho que é uma primeira mensagem fundamental, que é assim, ir para o terceiro setor, trabalhar por uma causa, assim, essa mistura entre vida pessoal e profissional, porque é isso, né, Ilona? Acho que você vive a mesma coisa, não tem fronteira. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, a melhor, assim. Se eu pudesse voltar atrás na minha vida, eu ia falar assim, para aquela Priscila de 25 anos, assim, olha, vai dar muito certo, apesar de toda a dificuldade, apesar inclusive de todo o sofrimento, porque eu acho que quem trabalha por uma causa, quando não dá certo, ou quando demora, ou quando emperra, ou quando você vê que a gestão pública não responde, né, na medida daquilo que a gente acredita tanto, isso gera um sofrimento, uma angústia, assim, é diferente, talvez, de outros trabalhos. Mas acho que o que realmente mudou na minha vida, assim, para essa decisão, Ilona, foi a escola. Assim, eu era voluntária, todo sábado, assim, fazia parte da minha rotina, da minha vida. Então, eu era professora particular, assim, eu dava reforço de matemática para crianças no Jardim Varginha, que é na zona sul de São Paulo, um lugar muito violento, né, da periferia de São Paulo. E eu, assim, para mim, aquilo ali mudou minha vida. Pra você ver como as experiências ali na infância, na adolescência, vão moldando um pouco quem a gente é, os nossos valores, aquilo que a gente quer fazer da vida. E eu via muita criança, assim, louca para aprender, querendo fazer mais coisas, querendo fazer faculdade. E tendo o seu universo absolutamente restrito e restringido, porque não aprendia na escola. Isso ficou na minha vida. Quando apareceu essa oportunidade de ir para o terceiro setor, eu super, assim, larguei tudo, fui. E num momento, acho que é parecido com você, né, Ilona? No momento em que o terceiro setor era mato, né? Era tudo mato, não é como é hoje. Hoje é super profissionalizado, a gente tem organizações como o Igarapé, o Todos pela Educação, o Sou da Paz, fundações e institutos super profissionalizados.
20 anos atrás era completamente diferente. Eu tô aqui falando com a Priscila sobre o terceiro setor, mas nem todo mundo sabe o que ele é, né? Normalmente, a gente divide os setores sociais em 3. O primeiro é o Estado como um todo, o governo e as instituições públicas. O segundo é o setor privado, as empresas. E o terceiro são as organizações sem fins lucrativos, as ONGs, fundações e institutos, como o Igarapé, que eu dirijo e que atua nas áreas de segurança pública, climática e digital. A primeira organização do terceiro setor brasileiro foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. É claro que ela não era chamada de terceiro setor naquela época. Se há 20 anos o terceiro setor já não era lá muito desenvolvido no Brasil, imagina no século XVI. É fácil confundir com os setores econômicos, mas eles são categorias diferentes. Numa divisão focada em economia, o setor primário é o das matérias-primas, como agricultura, pecuária e mineração. Tem o secundário, que é o da indústria, e o terciário, do comércio e dos serviços. Deixa eu então pegar ainda lá no começo aqui, que influências a Priscila teve ao longo da vida? Eu tenho como se fosse um mosaico de um monte de gente. A começar pelo meu pai, que é uma pessoa extremamente empreendedora, né? Então, assim, essa minha vontade, essa falta de medo de empreender, sabe? De botar as caras e de dizer assim, tá faltando tal coisa, então vamos lá vamos fazer tal coisa, tal. Isso é totalmente o meu pai. Tive professores muito importantes, assim, de ter uma visão crítica da história, do presente, daquilo que a gente precisa fazer, da nossa geração. Eu fui atriz durante um tempo, né? Então, assim, o teatro me influenciou muito. Peraí, eu não sabia. Pois é, foi meu primeiro trabalho. Me conta, não sabia disso. Pois é. Não, foi uma carreira muito curta, gente. Eu não era uma atriz de talento, mas eu adorava, porque aquilo ali me abriu a cabeça tremenda. Eu era super tímida, super travada, assim, com muita dificuldade para me relacionar com as pessoas. E o teatro me ajudou muito. Não, é interessante você falar isso, porque tem uma questão, né, das mulheres que quando a gente olha para o lugar de liderança, às vezes a gente vê, obviamente, muito pouca mulher, né? Para ser liderança feminina, você também tem que adotar comportamentos, práticas, gestual, vestuário masculino, né? Então, muitas vezes, eu acho que tem isso também, da gente nem se reconhecer em lideranças que antecederam. Óbvio que há exceções, óbvio que há, né, mulheres incríveis em posição de liderança, mas eu acho que ainda é muito pequeno. E eu queria falar um pouco sobre o Todos. Acho que todo mundo conhece o Todos pela Educação, né, a organização que você é também cofundadora, dirige. Olá, eu sou a Priscila Cruz, presidente executiva e uma das fundadoras aqui do Todos pela Educação. Nesse aniversário do Todos, eu não consigo deixar de lembrar aquilo que nos uniu e que nos une, que é esse otimismo com muita indignação. O otimismo tem valido a pena, porque o Brasil realmente avançou muito na educação. Muitas coisas foram conquistadas, muitas mesmo. Agora, a indignação tem que permanecer alta, porque essa educação de qualidade ainda não chegou para todas as crianças e jovens. Olha, Ilona, assim, a gente fez uma escolha lá atrás, super acertada, a meu ver, até hoje, que é trabalhar pela educação pública e com a escala da educação pública brasileira. Porque o grande desafio é a gente conseguir dar escala para boas políticas públicas. Então, assim, a gente optou por trabalhar para que políticas públicas educacionais fossem bem desenhadas, bem implementadas, com resultados continuamente aprimoradas, né, com continuidade. Então, esse é o nosso grande foco. A gente, obviamente, estabeleceu algumas metas assim, relativas à aprendizagem, à conclusão. Então, se todo jovem concluir o ensino médio, toda criança alfabetizada até, no máximo, 8 anos de idade. Então, assim, a gente tem algumas metas que orientam o nosso trabalho. E, recentemente, já tem uns 3 anos, a gente passou a trabalhar com uma agenda muito completa de todas as políticas públicas mais essenciais capazes de elevar o patamar da educação pública brasileira em escala, que é o Educação Já. E era para a gente fazer articulação com o governo federal, mas ele não existe no campo educacional atualmente. Exato. É a atribuição do Ministério da Educação, por mais que eles digam que não, mas é a atribuição legal do Ministério da Educação fazer a coordenação dos esforços na educação básica.
e eles simplesmente olharam, olha, não é comigo. Que é literalmente o que eles falam, não é comigo. Né? Isso aqui é problema dos estados e dos municípios. É muito grave o que a gente está vivendo. Muitas vezes as pessoas não olham para a educação pública no sentido assim de lutar, mesmo que você tenha um filho numa escola particular, não entende qual é o benefício para todos de você ter uma educação pública de qualidade. Como é que você acha que a gente pode envolver, talvez o momento tenha ajudado, eu queria te ouvir sobre isso, as pessoas que não necessariamente precisam do sistema público, mas para essa causa, né, para educação pública de qualidade para todos e todas no Brasil? Essa tua pergunta é muito boa, Ilona, porque a gente ainda tem uma elite no Brasil, e aqui estou falando assim, elite expandida, né? Assim, elite cultural, elite econômica, enfim, pessoas que influenciam de forma mais intensa os rumos do país. A gente ainda tem uma elite que olha para o seu umbigo apenas e pensa, acredita que, olha, se o meu filho está numa escola particular, ele está salvo, olha, que pena. Olha, não podia ser mais enganoso isso. Assim, acho que essa elite não poderia estar mais enganada do que pensar assim. Porque no campo educacional, eu acho que aí é parecido com o meio ambiente. Né? Assim, a interconexão é enorme. Então, por exemplo, o fato de ter um desmatamento na Amazônia me afeta em São Paulo. Eu estou absolutamente conectada, né, com todo o planeta, na verdade. A mesma coisa que é com a educação. Assim, a produtividade aumenta, a prevenção na saúde melhora, a cidadania é mais forte, a democracia é mais resiliente e forte também, a distribuição de renda acontece, segurança pública é melhor quando todos têm educação de qualidade. Não adianta Sem ter dúvidas. nichos. Então, isto posto, assim, o que eu sempre... Assim, a imagem que eu sempre coloco é o dia que todos os brasileiros passarem a se importar com a educação da criança pobre do interior do Maranhão, quando todos assim, acharem que assim, não, aquela criança é minha responsabilidade, aí a gente mudou. Enquanto a gente tiver a elite principalmente olhando para o seu umbigo, achando que está resolvendo o seu problema, pagando seguro-saúde, pagando escola particular, subindo os muros da casa, colocando carro blindado, muito difícil a gente sair desse lugar que a gente está. Você mencionou, acho que em artigos seus, que os professores são influenciadores pessoais, né? E que tem essa, enfim, enorme influência e impacto na vida dos nossos pequenos, né? O professor, que é o principal profissional desse país. É aquele que garante a qualidade, a aprendizagem ou não a aprendizagem dos nossos alunos. O Brasil não prioriza a educação, tá? Tem uma série de razões para isso acontecer, a gente pode falar sobre elas todas, eu vou resumir aqui um pouco. A gente sempre apostou por caminhos a despeito das pessoas. É como se os projetos de nação do país não precisassem de pessoas. E o professor, então, ele é duplamente afetado, porque o professor é a pessoa da educação. Então, assim, o que é educação que não o aluno com a sua relação com o professor? A relação do professor com seus alunos. Educação é isso, basicamente. Por isso que, assim, a gente tem, né, uma agenda super completa, que é a educação que eu já mencionei, mas tem 2 pilares, que é a primeira infância, que é onde o desenvolvimento humano acontece de uma forma muito acelerada, né? Você tem filha pequena também. E professor. Aqui, inclusive, o setor privado tem uma responsabilidade também nesse cenário. Então, a gente tem as faculdades privadas, que formam mais de 70% dos professores do Brasil, com cursos só online, cursos de péssima qualidade, cursos que não garantem uma formação para que essa menina, esse menino depois tenha um desempenho em sala de aula, para que os seus alunos possam se libertar do ciclo de exclusão e pobreza que eles estão presos há tantas gerações.
Você tem um filho que fala que quer ser professor, opa, pensa bem, tem certeza, olha, mas você é tão inteligente, você vai ser professor, você tem tanta capacidade para ser outras coisas. Então, existe, assim, na sociedade, na gestão pública, uma desvalorização enorme. Assim, a diferença, assim, a grande revolução da educação só vai acontecer quando a gente parar de olhar para o professor como um coitado ou como um herói também. Ele não é nem coitado nem herói, ele é um profissional. Esse vídeo é para você que é candidato ou candidata à prefeitura ou à Câmara dos Vereadores. Muito fundamental que você se prepare para esse desafio que é imenso. E para te ajudar, a gente fez um documento, o Educação Já Municípios, um documento técnico com propostas, diagnósticos e os caminhos principais para a gente conseguir superar essas barreiras todas, mas principalmente a gente conseguir garantir a aprendizagem de todas as crianças brasileiras. Então, entra lá no site do Todos para a Educação, acesse o documento, acesse os dados do seu município e vamos fazer essa diferença agora nessas eleições municipais. É muito lindo o seu trabalho, é muito linda a sua dedicação. Eu sei que tem grupo, tem time, mas assim, que você, nossa, possa estar inspirando e levando isso de verdade para os mais altos níveis de decisão, porque as nossas crianças não podem esperar, né? Eu acho que essa agonia que a gente está sentindo nesse momento, eu acho que todo mundo deve saber, assim, é super difícil para quem está no front, e justamente porque a gente sabe que é possível fazer, que dá mais agonia quando não é feito e quando a gente vê o sofrimento, né? E aí, enfim, né, já caminhando aqui para um momento de fechamento mais pessoal, eu sei o fardo que né? Quer dizer, de um lado, você se torna essa referência num tema que está sendo tão, né, que poderia ser uma agenda só positiva e que está sendo uma agenda tão negativa, de tanta frustração e de preocupação, né? Ao mesmo tempo, você é mãe, também tem as suas filhas enfim, a gente tem que, digamos assim, performar, né? Como é que você está lidando com isso tudo? Como é que a Priscila se cuida para dar conta? Acho que, bom, primeiro acho que a gente tem que admitir que nós não somos super mulheres, né? Não somos. De não deixar porque vão querer que a gente seja também, né? E dizer, pode parar. Não, pode parar. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma rede, a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que estar com pessoas que estão com o mesmo propósito, que estão trabalhando com a gente, que estão cuidando da gente, a gente está cuidando dos outros também. Então, acho que primeiro é isso, assim. Você sabe, Ilona, eu nunca quis, de verdade, assim, ser uma super mulher. Assim, eu super abraço as minhas fragilidades. Às vezes, eu fico com muita angústia, eu choro, eu fico mal, depois eu levanto de novo. Assim, acho que é importante a gente falar isso porque fica, às vezes, parece ter uma imagem, né, de que a vida é de uma super mulher, que levanta a cabeça, enfrenta tal. Claro que enfrenta mesmo, mas assim, não é sem sofrimento, né? Por exemplo, a gente... eu tenho uma certa exposição nas redes sociais, você também, assim, a quantidade de ataques que fazem as minhas filhas, sabe? Atacando as minhas filhas, porque eu penso diferente das outras pessoas. Então, assim, é óbvio que machuca. Machuca, e eu acho que a gente tem que, assim, não pode fugir também do sofrimento. Pelo menos, assim, a minha forma de lidar. Algo que eu aprendi a fazer, e foi na pandemia, porque antes eu era absolutamente conectada o tempo inteiro. Eu aprendi a me desconectar. Então, assim, desligar o celular. Não, assim, tem gente que fala assim, Pri, você sumiu. Eu sumi. Assim, tem que dar uma sumida de vez em quando, porque a carga é muito negativa às vezes. Assim, mas acho que basicamente é contar com uma rede. Para quem está no sofá, né, tá te ouvindo e te vê, quer fazer, não sabe como, qual seria um primeiro passo para essa pessoa ou os primeiros passos para alguém que queira entrar de cabeça aí no engajamento cívico, na educação ou em causas semelhantes? Acho que tem que ter um autoconhecimento para entender o seguinte, olha, qual que é a tua causa? Assim, o que te mobiliza? Assim, o que faz você querer se entregar de verdade? E uma outra pergunta que também você tem que responder eu quero trabalhar para escala, ou eu quero me conectar com as pessoas, ou eu quero fazer, assim, eu quero mudar a vida de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3, ou eu quero ser um pedacinho menor na mudança de várias. Mas para quem quer ter uma atuação mais restrita, no sentido de não doar a vida inteira como a gente doa, né, para as causas, eu acho que esse contato direto com o público é muito importante. Aqui, assim, um pouco de dica que eu daria para quem quer ajudar a educação brasileira.
primeiro, assim, ajudar crianças que estão em abrigos. Assim, essas são as crianças mais abandonadas do país. E tem abrigos assim, que precisam muito de ajuda, reforço escolar, para levar para um atendimento médico, para dar aula. Assim, quando eu saí da minha carreira de atriz, eu fui dar aula de teatro em abrigos. Por isso que eu falo isso. Assim, é transformador. Foi uma das experiências mais lindas, se não a mais linda da minha vida. Porque eu tenho 2 filhas, assim, maternidade é uma coisa muito forte, mas o contato com aquelas crianças, assim, enfim, é que eu não posso nem falar disso, que já vem, assim, uma carga emocional enorme, mas, assim, o teatro, o reforço, o olhar, o cuidar, o brincar, dar aula de robótica, contar histórias, ser uma pessoa que organiza a biblioteca, assim, tem tanta coisa para fazer. Se cada um de nós, se a gente conseguir mudar a vida de 3, 4 pessoas, já muda a cara desse país, né? Coragem e que você continue com essa sua voz indo cada vez mais longe, poderosa de inspiração aqui, mais profunda. Obrigada por essa conversa. Eu acho que olhar você nessa sua luta, saber também que quando as mulheres têm mais acesso à educação, os filhos têm mais, né, facilidade, vão galgar mais posições. Então vamos olhar aqui pelas mulheres, pelos homens também que apoiam essa revolução que a gente precisa, né? E começa dentro da gente, né, Pri? Você deu várias dicas aí para mexer a turma, tirar a turma do sofá. Obrigada, incrível, Eu amei. que agradeço. Foi muito bom, assim, que bom que a gente tem esses momentos. Priscila tem uma capacidade real de contribuir com a melhora da educação pública brasileira. Ela tem conhecimento técnico e consegue articular vários setores. Não é simples fazer campanhas nacionais com tanta propriedade, com tanto sucesso, até mesmo com o poder público. A agenda da educação de qualidade é muito poderosa. E eu fico torcendo para que a Priscila continue avançando cada vez mais no trabalho de transformar a sociedade brasileira. Para continuar ouvindo as histórias dessas mulheres que mudam o mundo, a gente se vê no próximo episódio.